Ela é responsável pelo trabalho de rega na igreja e busca a admiração dos outros em seus deveres. Após ser redesignada e perder seu status, ela se sente lesada e não consegue aceitar isso. Por meio da orientação das palavras de Deus, ela percebe que está trilhando a senda errada. Após renunciar ao seu status e se arrepender diante de Deus, ela fica em paz e à vontade. Antes de crer em Deus Todo-Poderoso, os professores sempre me elogiavam. Eu queria ser o centro das atenções e desfrutava da alta estima dos outros. Em maio de 2020, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Comia e bebia ativamente as palavras de Deus. E durante as reuniões sempre era a primeira a comungar meu entendimento. Meus irmãos sempre elogiavam minha comunhão, e eu me achava ótima. Achava que tinha calibre bom e um entendimento melhor do que os outros. Mais tarde, fui eleita como uma líder de grupo da igreja. Fiquei muito feliz. Dentre tantos, fui escolhida como líder de grupo. Por ter bom calibre, eu era diferente. Depois, comecei a ser anfitriã em reuniões de grupo. Os irmãos prestavam atenção em mim e me admiravam. Eu também interagia com eles nas reuniões, conversando sobre seus estados e dificuldades e a palavra de Deus. Se percebesse que alguém não estava comungando ou participando, eu o encorajava em privado. Eu tinha uma relação próxima com os irmãos, e sempre que conversávamos, eles ficavam felizes. Achava que podia regar recém-convertidos e até me tornar diaconisa de rega. Queria uma posição alta para observar o trabalho dos outros líderes de grupo. Assim, eu ganharia mais admiração e elogios. Um dia, fui surpreendida quando uma líder me disse que eu era melhor para espalhar o evangelho e devia focar nisso. Isso é ótimo. Mas na época, eu não consegui me animar. Pensei, sou regadora. Sei tudo sobre o trabalho de rega. Por que você não me deixa continuar regando? Por que devo evangelizar? Como regadora, eu aproveito todos os meus talentos. Mas para espalhar o evangelho, terei que começar do zero. É só convidar pessoas interessadas a ouvirem os sermões. Qualquer um consegue cumprir um dever tão simples. Como eu poderia me destacar? Agora sou líder de grupo. Se me transferirem, serei apenas uma evangelizadora. Quem vai me admirar? Eu estava desanimada e não queria pregar o evangelho. Não conseguia me submeter. A líder arranjou isso devido a exigências do trabalho. A incapacidade de se submeter é sinal de um caráter corrupto. Correto. Sim. Mas na época eu não percebi isso e só me senti confusa. Um dia perguntei à líder: por que me obriga a compartilhar o evangelho? Por que não posso regar? Posso dar conta dos dois deveres, fazer arranjos para acomodar tudo. A líder disse: você gosta de falar e tem talento para compartilhar o evangelho. Você é mais apta a fazer isso. Quando ouvi isso, eu tentei aceitar. Mas não iam me admirar se eu fosse pregar o evangelho. Estava deprimida e magoada. Eu trabalhei como regadora por muito tempo. Era eficiente no meu trabalho e os outros me admiravam. Se fosse transferida para compartilhar o evangelho, eu perderia tudo isso. Se não fosse eficaz em evangelizar, o que a líder pensaria de mim? Eu estava desanimada e não estava motivada para espalhar o evangelho. Quando convidava as pessoas para os sermões, agia sem me envolver e não dava tudo de mim. Passava a maior parte do tempo conversando com os irmãos e contando piadas, esperando afastar os sentimentos negativos. Eu me perguntava quando eu voltaria a regar os recém-convertidos. Assim, preguei por um mês sem obter resultados.
Foi quando vim para diante de Deus em oração. Deus, estou tendo dificuldades em me submeter e fico querendo voltar para a rega. Peço que me guies a entender a tua intenção para que eu possa me submeter. Depois, li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: qual é a atitude que você deve ter em relação ao seu dever, que pode ser dita correta e alinhada à vontade de Deus? Primeiro, você não pode escrutinizar por quem ele foi arranjado, que nível de liderança o atribuiu. Você deve aceitá-lo de Deus. Você não pode analisá-lo. Você deve aceitá-lo de Deus. Essa é uma condição. Além do mais, seja qual for o seu dever, não discrimine entre alto e baixo. Suponha que você diga: embora essa tarefa seja uma comissão de Deus e a obra da casa de Deus, se eu a fizer, as pessoas podem me olhar com desprezo. Os outros recebem um trabalho que lhes permite destacar-se. Foi-me dada essa tarefa que não deixa eu me destacar e só me faz me exaurir nos bastidores. Isso é injusto. Não farei esse dever. Meu dever tem de ser aquele que me põe em destaque na frente dos outros e me permite ganhar renome para mim. E mesmo se eu não ganhar renome para mim, nem me destacar, ainda tenho de me beneficiar disso e me sentir fisicamente em paz. Essa é uma atitude aceitável? Ser seletivo é não aceitar o que vem de Deus. É fazer escolhas de acordo com as suas preferências. Isso não é aceitar o seu dever. É recusar o seu dever. Uma manifestação de rebeldia. Assim que tenta ser exigente na escolha, você não é mais capaz de uma aceitação verdadeira. Tal seletividade é adulterada por seus desejos e preferências individuais. Quando você leva em consideração seu benefício próprio, sua reputação e assim por diante, a sua atitude para com o dever não é submissa. Amém. Amém. Depois dessa leitura, refleti sobre minhas ações. Em meus deveres, eu seguia minhas preferências. No trabalho de rega, eu aproveitava meus talentos. Eu era líder de grupo, responsável por outros. Obtinha bons resultados na rega, e todos os outros me respeitavam e elogiavam, e eu estava sempre feliz. Mesmo quando tinha muito trabalho, eu nunca me queixava. Mas quando a líder me designou para compartilhar o Evangelho, eu achava que eu só convidava pessoas para ouvir sermões, o que qualquer um podia fazer. E eu perdi minha posição como líder de grupo. Ninguém me admirava mais. Eu estava infeliz. Reclamava comigo e tentava discutir com Deus. Embora concordasse em espalhar o Evangelho, eu não tinha motivação para fazê-lo. Preferia conversar com os outros em vez de refletir sobre como melhorar no meu dever. Assim, não tinha nada para mostrar mesmo depois de um mês. Em meu dever, eu me importava com status e reputação. Se eu gostasse e me desse status e reputação, eu me submetia. Mas se não gostasse e não fortalecesse minha reputação, eu desanimava e me queixava a Deus. Eu não me submetia. Minha obediência a Deus era baseada em se o dever me daria status. Eu não tinha uma atitude sincera em meu dever. Se continuasse buscando status desse jeito, mesmo que trabalhasse muito, tivesse um bom desempenho e ganhasse a admiração dos meus irmãos, qual seria o sentido disso se Deus não gostasse? Certo. Percebi isso e quis mudar minha atitude para com o dever. Não mais me preocuparia com o que os outros pensavam de mim e faria um bom trabalho. Depois disso, dediquei-me à evangelização. Mais tarde, algumas pessoas interessadas aceitaram a obra de Deus. A líder disse que eu tinha feito um bom trabalho.
e eu fiquei muito feliz. Eu pregava o evangelho havia pouco tempo, mas já superava os outros. Até fui elogiada pela líder. Eu realmente tinha potencial. Pensei que compartilhar o evangelho não era tão ruim. Talvez eu pudesse exibir meus talentos lá e ganhar ainda mais admiradores. Depois disso, me esforcei ainda mais no evangelismo e passei a alcançar resultados melhores. Em março de 2021, fui eleita como uma líder de igreja. Fiquei entusiasmada e dei graças a Deus. Nesse dever, eu lideraria todos os irmãos na igreja e presidiria sobre cada projeto de trabalho. Era uma boa chance para me destacar. Eu devia dar tudo de mim nesse dever. Naquele tempo, trabalhei com diligência. Eu enviava mensagens a todos, perguntando sobre problemas que tinham em seus deveres. Se percebesse alguém aquém em seu dever, eu lhe dava dicas práticas. Também acompanhava todos os projetos e cultivava irmãos com calibre bom. Ao cuidar dos irmãos, eu me sentia como a irmã mais velha. Todos confiavam em mim e estavam dispostos a se abrir comigo sobre seus problemas. Uma irmã até me elogiou pelas passagens das palavras de Deus que a ajudaram. Ganhar o seu respeito e sua admiração me deixou tão feliz e eu me esforcei ainda mais. Um mês depois disso, mais pessoas aceitaram a obra de Deus nos últimos dias e a igreja foi dividida. No entanto, dessa vez, não fui selecionada como líder, mas sim como diaconisa. Fiquei muito decepcionada. Como líder, eu poderia ganhar mais respeito. Eu podia ser uma boa líder. Por que não me escolheram? Quando a nova líder me passou um trabalho, eu não quis responder. Eu me sentia péssima e estava tendo dificuldades em me submeter. Mas então, me lembrei dessas palavras de Deus. Ao realizar o seu dever, você não pode seguir suas preferências, fazendo só o que gostaria de fazer. O que o faria parecer bom ou o que o deixaria feliz. Isso é agir de acordo com a vontade própria. Se confia em suas preferências pessoais em seu dever, achando que é isso que Deus exige e que fará Deus feliz, e se impuser suas preferências pessoais para Deus, ou praticá-las como a verdade, observando-as como se fossem os princípios da verdade, isso não é um erro? Isso não é cumprir o seu dever. E cumprir o seu dever assim não será lembrado por Deus. Amém. 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 Por meio das palavras de Deus, percebi que não ser eleita como líder era um teste para mim, para ver se eu praticaria a verdade e me submeteria. Se não me submetesse a Deus, porque o dever não me agradava, Ele não me elogiaria. Assim, mesmo que fosse difícil de aceitar, eu sabia que deveria me submeter. Graças a Deus. É mais fácil submeter-nos quando vemos à luz das palavras de Deus. Amém. 2 meses depois, fui enviada para outra igreja para compartilhar o evangelho. A líder me atribuiu muito trabalho e pedia minha opinião quando discutia o trabalho. Ela até disse que eu era muito apta para o dever. Eu pensei, a líder me deu todo esse trabalho porque ela confia em mim. Não devo decepcioná-la. Devo provar que tenho calibre bom e que sou competente. Na época, percebi que estava de novo buscando status e reputação. Fiquei desanimada e negativa. Eu não entendia por que estava sempre me comportando assim. Qual era a fonte do meu caráter corrupto? Orei a Deus para buscar. Depois, encontrei essas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar.
Gostam de participar de reuniões e pregar, e gostam quando as pessoas as ouvem, as veneram e giram em torno delas. Elas gostam de ter status na mente dos outros e apreciam quando os outros valorizam a imagem que apresentam. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, então é o suficiente para mostrar que são arrogantes e convencidas. Elas não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são a arrogância e a presunção, uma relutância em adorar a Deus e um desejo de ser adorado pelos outros. Tais comportamentos podem lhe dar uma visão muito clara da natureza delas. O apreço que os anticristos têm por seu status e prestígio vai além do das pessoas normais e é algo de dentro de seu caráter e essência. Não é um interesse temporário, nem o efeito transitório de seu ambiente. É algo de dentro de sua vida, de seus ossos, e é, portanto, sua essência. Isso quer dizer que, em tudo que um anticristo faz, sua primeira preocupação é seu status, seu prestígio, nada mais. Para um anticristo, status e prestígio são sua vida e seu objetivo vitalício. Em tudo que faz, sua primeira consideração é: o que acontecerá com meu status e com meu prestígio? Fazer isso me dará prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa, e é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Pode-se dizer que, para um anticristo, status e prestígio não são uma exigência adicional, muito menos algo extrínseco do qual ele pudesse abrir mão. São parte da natureza dos anticristos. Estão em seus ossos, em seu sangue. São inatos para eles. Os anticristos não são indiferentes a se possuem status e privilégio. Essa não é sua atitude. Qual então é sua atitude? Status e privilégio estão intimamente conectados ao seu dia a dia, ao seu estado diário, ao que aspiram diariamente. E assim, para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Não importa como vivam, não importa o ambiente em que vivam, não importa o trabalho que façam, não importa ao que aspirem, quais sejam seus objetivos, qual seja a direção de sua vida, tudo gira em torno de ter uma boa reputação e uma posição alta. E esse objetivo não muda. Eles nunca conseguem deixá-lo de lado. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Amém. Amém. Com as palavras de Deus percebi que anticristos valorizam status e reputação mais que os outros. É um aspecto intrínseco ao seu ser. Não importa o que façam, essa é a sua maior preocupação. E se as pessoas os respeitam e admiram, querem um lugar no coração delas, para controlá-las e dominá-las. Isso se deve à essência dos anticristos. Certo. Eu refleti sobre como eu cobiçava tudo isso. Antes da minha fé em Deus, eu buscava a admiração dos outros e um lugar no coração deles. E mesmo quando comecei a crer, continuei buscando respeito e admiração. Eu amava realizar reuniões, comungar e ser estimada pelos outros. Gostava da sensação de ser admirada.
Quando passei de líder a diaconisa, fiquei desanimada. Achava que tinha perdido meu status e temia ser menosprezada. Quando fui compartilhar o evangelho, em outra igreja, de novo eu quis provar meu valor. Minha busca não era diferente da de Paulo. Paulo gostava de falar em público. Ele gostava de uma plateia de respeito e admiração. Ele queria ter um lugar no coração das pessoas e, no fim, chamou a si mesmo de Cristo. Uma natureza muito arrogante. Sim. Ao cumprir os meus deveres, eu só pensava em ganhar dos outros admiração e respeito. Queria estar no coração das pessoas. Como eu era arrogante! Embora cresça em Deus, eu não tinha um coração temente. Só fazia meus deveres por status e fama, não para satisfazer a Ele. Eu já estava na senda do anticristo. Eu estava em perigo. Percebi que Deus me protegeu ao não permitir que eu fosse eleita como líder. Sem que essa situação me expusesse, eu nunca perceberia minha arrogância e o perigo que corria. Correto. Senti-me péssima e culpada e entristecida por minhas buscas incorretas. Vim para diante de Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, segui a senda errada por status e reputação e me sinto péssima. Obrigada por tuas palavras. Não buscarei mais status e reputação e me submeterei aos teus arranjos. Não importa o que os outros pensem, cumprirei meu dever da melhor forma. Amém. Graças a Deus. Depois, li outras palavras de Deus. As palavras de Deus dizem: como criatura de Deus, o homem deve procurar cumprir o dever de uma criatura de Deus e buscar amar a Deus sem fazer outras escolhas, pois Deus merece o amor do homem. Quem busca amar a Deus não deveria buscar benefícios pessoais, nem buscar aquilo que anseiam. Este é o meio de busca mais correto. Se o que você busca é a verdade, se o que põe em prática é a verdade, e se o que obtém é uma mudança em seu caráter, então a senda que você trilha é a correta. Se o que você busca são as bênçãos da carne, o que põe em prática é a verdade de suas noções. E se não há mudança em seu caráter, se você não é obediente a Deus na carne e ainda vive na incerteza, o que você busca seguramente o levará ao inferno, pois a sua senda é a do fracasso. Ser tornado perfeito ou eliminado depende da sua própria busca. O sucesso ou fracasso dependem da senda que o homem trilha. Amém. 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 Essas palavras foram muito úteis para mim. Percebi que devia buscar a verdade e mudança de caráter. Essa é a senda correta. Buscar status e reputação é a senda do fracasso. Antes, eu sempre buscava status e reputação. Ao regar os recém-convertidos, eu ganhei elogios e admiração, e mais tarde fui promovida a líder. Para os outros, eu tinha mais status, mas me tornei cada vez mais arrogante. Eu me estimava muito, e não havia mudança em meu caráter. Se eu continuasse buscando assim, eu acabaria sendo expulsa. Correto. Eu era como Paulo, que ganhou pessoas espalhando o evangelho. Muitas de suas cartas estão na Bíblia. E ele é adorado e admirado no mundo religioso. Mas Paulo não se conhecia. Nunca transformou seu caráter corrupto e foi lançado no inferno. Sim. Sim. Percebi que o mais importante da fé era trilhar a senda de buscar a verdade. Senão, eu me arrependeria mais cedo ou mais tarde. Correto. Correto. Sua comunhão me ajudou a perceber
que se não buscarmos a verdade, não houver transformação de caráter, mesmo com status elevado e admiração, tudo isso é em vão. Correto. Depois, ao assistir um vídeo, vi a seguinte passagem das palavras de Deus. Oh, Se deseja ser devotado em tudo o que faz para atender à vontade de Deus, você não pode simplesmente desempenhar um dever. Você precisa aceitar qualquer comissão de Deus. Se corresponde ou não a seus gostos e interesses, ou se há algo de que não goste, ou que nunca fez, ou é difícil, você deveria aceitá-la e submeter-se. Precisa aceitá-la e cooperar de maneira proativa, aprender sobre ela e alcançar entrada. Mesmo se sofrer, não se destacar, for humilhado e excluído, você ainda deverá empenhar a sua devoção. Deve considerá-la como seu dever a cumprir, não como um assunto pessoal. Como se deve entender seus deveres? Como algo que o Criador, Deus, lhes dá para fazer. É assim que os deveres das pessoas se dão. A comissão que Deus lhe dá é o seu dever. E é certo e apropriado que você cumpra seu dever como Deus pede. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus explicam a atitude que deveríamos ter em nosso dever. Isso nos dá uma senda. Sim. Sim. Os deveres são a comissão de Deus para as pessoas. Mesmo que me admirassem, eu devia me dedicar a cumprir minha responsabilidade, não a me tornar um objeto de admiração. Antes, eu não aceitava meu dever como algo vindo de Deus, sempre seguia minhas preferências. Eu avaliava os deveres como importantes ou secundários, cumpria com entusiasmo os deveres que me permitiam destaque e tinha uma atitude negativa e resistente em relação aos outros deveres e não os aceitava. Percebi que eu não devia escolher meus deveres nem seguir minhas preferências. Na verdade, não importava se eram deveres que me davam destaque ou não. Eram o trabalho da igreja sem distinção de importância. Certo. Aos olhos de Deus, os deveres são iguais. A igreja atribui os deveres de acordo com nossos talentos, para que todos possamos usar ao máximo nossas forças. Isso é bom para o trabalho da igreja e também para a nossa entrada na vida. Certo. Devia me submeter aos arranjos de Deus e cumprir bem meu papel. Então, orei a Deus. Deus Todo-Poderoso, não quero mais cumprir assim o meu dever. Mesmo sem me destacar, estou disposta a me dedicar muito ao meu dever, para satisfazer a Deus. Amém. Amém. Submeter-nos aos arranjos de Deus e ficar no lugar apropriado é muito importante para os nossos deveres. Sim. Um dia, numa reunião, eu esperava que a líder me permitiria ser anfitriã. Mas quando cheguei, vi que outra irmã estava sendo anfitriã. Pensei, eu costumava ser a líder dessa irmã, e agora ela é minha líder. Eu costumava ser anfitriã das reuniões. Agora não sou e não vou me destacar. Será que serei menosprezada? Fiquei com vergonha, muita mesmo. Eu quis ignorar as mensagens do grupo e ir a outra reunião. Mas então, percebi que eu tinha a atitude errada e vim para diante de Deus em oração, pedindo que guiasse a abrir mão de minha vaidade. Depois da oração, eu me acalmei. Eu deveria focar no meu dever e parar de querer me destacar. Certo. Percebi isso e não fiquei mais tão perturbada. Depois, me abri com todo sobre minha experiência naquele tempo e como as palavras de Deus me mudaram. Fiquei tão feliz e aliviada. Graças a Deus. Agora, ainda sou uma evangelista comum e a hierarquia não me importa mais.
Mesmo sem ser diaconisa, líder de grupo ou de igreja, ainda estou disposta a continuar cumprindo meu dever. Graças a Deus, suas palavras me mudaram. Graças a Deus. Graças a Deus. Experimentar Amém. desse Graças a jeito é Deus. maravilhoso.